Fala pessoal, então vamos retomar os nossos estudos aí hoje com a aula 2. O assunto de hoje é proporcionalidade. Aqui em proporcionalidade a gente vai falar sobre razão, proporção, regra de três e porcentagem. Então, bora lá. Seguindo o cronograma, como eu falei, ó, dia 15 hoje, razão e proporção, a gente chega lá nos assuntos que eu acabei de citar e vamos tocar a ficha. Razão. O concurso público, como eu falei para vocês, ele tem aquela maneira de cobrar palavras-chave, tá? Ele não trata a divisão como divisão. Eu já tinha falado isso na aula 1. A divisão vai ser chamada de razão. Então, razão é quando tu tem dois números que a parte de cima é numerador, a parte de baixo é denominador. Isso está representado bem aqui, ó. Não sei se vocês se está aparecendo aí para vocês na tela, possivelmente sim, deixa eu olhar aqui, tá. Numerador e denominador, que está representando a divisão ali e te dá um determinado valor. Por que se estuda a razão especificamente? Porque a razão, ela tem algumas razões que são especiais. A escala é uma razão especial. Tu não precisa saber essas definições, que se a prova for te cobrar isso, eles vão te falar, vão te definir as razões especiais, que é a medida do desenho pela medida real. Velocidade média é a razão da distância percorrida pelo tempo. Durante a pandemia, eu sempre falo isso nas minhas aulas, ó. A pandemia, o Rio Grande do Sul, ele classificou as regiões do estado com cores, foi o estado pioneiro aí a fazer isso. O estudo foi baseado em cima da densidade demográfica, número de habitantes pela área ocupada. Então, essa razão aí, ó, ela já está um pouquinho para nós aqui, ela já não serve muito aqui para o nosso estado, porque ela já veio bastante naqueles concursos, né? Claro que esse concurso, né, nível federal, então pode ser que ela retome aí por causa do IBGE, que é o nosso órgão aí de pesquisa. Ahn, Saindo da razão, que era só para falar que ela tinha razões especiais, a gente entra em proporção. A proporção, ela é uma igualdade de razões, uma igualdade de frações, uma igualdade de divisões. Tá aqui a representação aqui, ó. É uma igualdade de frações que vai te gerar um determinado valor. Isso, se vocês lembrarem da aula 1, eu falei lá em frações equivalentes, que eram frações que representavam a mesma quantidade do todo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 1/2 com o 3/6. Se tu dividir o 1 por 2 e o 3 por 6, ambos vão te resultar em 0,5, ó. Esse 0,5 é o K aquele ali, ó, tá? Que é a proporção que está acontecendo. Primeira propriedade, que a gente chama de propriedade fundamental, é uma propriedade que tu já tá assim, ó, careca de saber, já usou muito na tua vida. Tu tens essa situação aqui, ó, x sobre 2 igual a 3 sobre 5. Como que tu resolve isso? Isso é a propriedade um. Intuitivamente, tu já sabe o que tu tens que fazer. Quando tu tens a igualdade aqui, ó, tu tens que fazer uma multiplicação cruzada. Então, tu vai ficar 5 vezes x, 2 vezes 3, certo? Isso é a propriedade um, ó. Ele te fala ali, ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é meio e o que é extremo, ó? O x divididos por 2 eu posso expressar ele assim, ó. E o 3 divididos por 5 eu posso expressar ele assim, ó. Quem que é extremo e quem que é meio? Se tu analisar, o 2 e o 3 são meios, ó. E o x e o 5 são extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Esse com esse, vezes esse, ó. Igual a esse vezes esse. Então, ela é intuitiva. A gente nem precisa focar muito. Agora vem a dica master, assim, ó. Grava a propriedade número 2. Essa propriedade nós vamos usar. Ela é muito usual. Eu sou um pouco sensacionalista no fato de que eu quero que tu preste atenção, que eu vou dar ênfase sempre naquilo que é importante. O que não for muito importante, eu passo normalmente batido. Eu quero também deixar uma explicação assim, ó. Para quem não está acostumado, para quem não teve aula comigo ainda, eu sou muito direto ao ponto. O concurso público ele é diferente de um vestibular, tá? Tu tens que saber, tu tem que ter estratégia para te abordar a questão. Tu tens que ter estratégia para te abordar a questão, tu tem que ter as manhas ali. Tu não precisa saber o porquê do porquê. Aqui não é uma aula de matemática tradicional e formal de escola. Então, essas coisas são importantes saber. Eu deixar claro, porque senão depois vai dizer, tu tá sendo muito informal. Esse vídeo normalmente essa explicação, gente, isso daí é para matemáticos, tá? De repente algum matemático vai assistir a aula e vai dizer, mas ele falou isso. É porque os caras, né? Tem gente que não trabalha com concurso. Aqui eu tenho a propriedade 2, ela diz assim, ó. Se eu tiver uma proporção e eu somar a parte de cima,
os elementos da parte de cima e somar os elementos da parte de baixo, numerador e numerador, denominador e denominador, eu gero uma nova fração proporcional às outras duas. Não entendi. Por exemplo, 1/2 e 3/6 que eu tinha colocado a vocês agora há pouco. Ó. Se eu somar o 1 com 3, isso me resulta no 4. Se eu somar o 2 com 6, isso me resulta no 8. Se tu dividires agora o 4 com 8, vai te dar o 0,5, que foi o que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Ó. E se tu seguires somando a parte de cima e somando a parte de baixo, vai te gerar uma nova fração também que é proporcional a essas aí. Soma ali, ó, 1 mais 3 mais 4. 1 mais 3 mais 4, isso vai te gerar 8. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 8, 16. Então vai ficar 8 sobre 16. Observa que sempre a parte de cima ela é metade da parte de baixo. Então, guarda essa propriedade num canto no teu HD aí, porque nós vamos usar ela bastante agora na divisão proporcional. Divisão proporcional é um problema geral assim para as pessoas. Vamos lá. Para eu começar a entrar na divisão proporcional, a gente precisa definir aqui o que é grandeza e quais os tipos de grandezas que a gente tem, tá? Então, ó, grandeza é tudo aquilo que tu consegue medir e que tu tem uma unidade de medida ali na volta dela. Então, por exemplo, a gente consegue medir a velocidade, tem uma unidade de medida. Por que eu falo da unidade de medida? Uma certa vez eu estava dando uma aula particular para um menino e esse menino pegou e falou assim para mim, ó. Eu falei assim, ó, grandeza é tudo que tu consegue medir. E aí o guri pegou e falou assim pra mim, ó. Tá, mas então quer dizer que um caderno é uma grandeza. E aí aquilo me tocou de uma maneira que, tipo assim, ó, cara, não é tão assim, não é tudo que tu consegue medir. Porque na cabeça dele ficou assim, ó, eu consigo medir as dimensões desse caderno. E aí eu dou a ênfase da unidade de medida. Então, por exemplo, velocidade. Tu consegue medir? Sim. Então tu tens uma unidade de medida ali para velocidade, metros por segundo, né? E assim vai. Força tu consegue medir, calor tu consegue medir, tempo também. A classificação dessas grandezas, elas podem ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando que duas grandezas são diretamente proporcional? Em comparação uma com outra. Quando tu aumenta uma, a outra também aumenta. Isso quer dizer que elas são diretamente proporcional. Ou tu diminui uma, a outra também diminui. No comparativo. Por exemplo, quero comprar um produto e o preço dele custa R$ 5. Se eu levar dois produtos, vai aumentar o preço? Vai aumentar. E se tu analisares aí o que está acontecendo no quadro, ó, ah, tu tá montando umas proporções aqui, ó. Pega um e divide por 5. E agora pega o 2 e divide por 10. Pega o 3 e divide por 15. Tudo isso aqui, ó, vai gerar esse 0,2. Quem que é esse 0,2? Aquele K que é a constante de proporção lá, ó. Constante de proporcionalidade que a gente fala. Esse K é é o valor que todas as frações aí vão te gerar. Tá. Além disso, tu falares assim, ó, o 1 está diretamente proporcional ao 5. Quando tu diz isso, a representação é assim, ó. X está diretamente proporcional ao Y. X está diretamente proporcional ao Y, tu escreve assim, ó. Isso vai te gerar um K. 1 está diretamente proporcional ao 5. Isso vai te gerar um K. O K é o resultado da divisão, tá? Então, já se acostuma com essa fala, porque isso a gente vai ter que expressar matematicamente no futuro. Eu sempre digo, e eu acho que eu já falei na aula 1, que é assim, ó. A matemática, ela tá muito linkada ao português. Então, tu tens que saber interpretar o que o cara tá tentando te dizer, para te traduzir algebricamente. O 1 está diretamente proporcional ao 5 e é assim que tu representa. Tu vai representar no formato de fração. Porque agora vai ter assim, ó, 1 está inversamente. Eu vou te mostrar a representação já já. Passando para as inversamente, ó. Exemplo mais clássico da vida, né? Velocidade e tempo. Quando tu aumenta a velocidade para chegar em determinado lugar, tu diminui esse tempo. Coloquei uma tabelinha aí, vou te mostrar aí as frações, ó. 2 sobre 100. Eu não vou pegar esse aqui eu não vou pegar porque tem vírgula ali, vou pegar esse 4,50 aqui já tá bom. Observa que se tu fizeres a divisão aí, não vai dar certo. Ó. 1 por 200 dá quanto? 2 por 100 dá quanto? 4 por 50 dá quanto? Cara, aqui as divisões não dão certo. Essas aqui são inversamente proporcionais. Se tu multiplicares elas aqui, ó, tudo vai dar certo. Ó. 200 vezes 1 dá 200. 100 vezes 2 dá 200.
4 vezes 50 dá 200. Isso tudo vai te gerar o K, ó, tá? Por que que funciona assim na multiplicação? Tu falar que uma coisa que é inversamente proporcional à outra é tu representar assim, ó. X é inversamente proporcional ao Y, ó. Tá vendo que eu peguei o inverso do Y? Eu estou pegando o inverso do Y, ó. Para essas igualdades funcionarem aqui, ó, tu terias que representar ela assim, ó. 1 sobre o inverso do 200, 2 sobre o inverso do 100, porque elas todas são inversamente proporcionais, ó. Isso aqui tudo vai funcionar. Aqui, ó, nada tá fazendo sentido aqui, ó. Nada tá fazendo sentido. Aqui tudo faz sentido, ó. Lembra que na aula 1 eu pedi para te gravar algumas definições, duas definições, e possivelmente tu não me deu atenção, porque tu deve ter pensado assim, mas essa aula tá muito fácil. Aquilo ali é a base para te conseguir entender todo o resto. Assim, ó, números opostos ou simétricos foi uma das definições que eu pedi, e a outra foi números inversos. Quem que é o inverso de tal número? Acho que o exemplo que eu dei foi o 2. Quem que é o inverso do 2? É 1/2. Quem que é o inverso do 200? 1/200. Lembra que inverso é tu inverter os caras, ó. Embaixo do 200 tu tens o 1. O inverso dele é trocar eles de posição, ó. O que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Agora tudo vai funcionar aqui, tá? Então tu falares assim, ó. X é inversamente proporcional ao Y, é tu representar o Y como eu coloquei aqui em cima para ti da tabela, ó. Tá, deixa eu ver aqui o tempo. Tá, temos um tempinho ainda. Para que serve isso? Para dividir proporcionalmente. Gente, os slides aqui, ó, eles estão só aí para vocês lerem no momento que tiverem tempo. Não quero que se apeguem a esses textos gigantes, né? Eu vou direto pro exemplo, ó. Eu quero dividir as coisas agora diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Um pai deseja premiar seus 3 filhos com R$ 250. A divisão será feita em partes diretamente proporcionais às suas idades. O mais novo tem 2 anos, o do meio tem 3 anos e o mais velho tem 5 anos. Quantos reais receberá o mais velho? Outra coisa, eu quero que vocês entendam que os exemplos são meramente didáticos, que é para te pegar e se familiarizar com a teoria inicialmente, tá? Então vamos lá. Tu tem aqui, ó, 250 e tu quer dividir por 3 filhos. Vamos chamar o A, o B e o C dos filhos, ó. Se eu fizer o somatório do que cada filho vai receber, eu vou totalizar R$ 250. O A vai ser o mais novo, o B vai ser o do meio e o C vai ser o mais velho. Então, aqui, eu vou montar as proporções, ó. A parte que o filho mais novo recebeu é diretamente proporcional a 2, ó. Como que eu sei que é diretamente? O exercício me falou isso, ó. Em partes diretamente proporcionais. A parte que o filho do meio recebeu é diretamente proporcional ao 3. E o mais velho ao 5. Tá aqui, ó. Montei ali as proporções, ó, diretamente. Se fosse inversamente, o que mudaria aqui no inversamente? A parte de baixo, ó. Ah, um pai deseja premiar seus 3 filhos com R$ 250. A divisão será feita em partes inversamente. Aqui não seria 2, não seria 3 e não seria 5. Seria 1/2, 1/3, 1/5. Esse padrão de resolução é o padrão que vai te ajudar em todas as questões. Todas as questões. Quero deixar claro, vocês estão se preparando para IBFC. Tu não vai vir com um exercício de CESP para te tentar aplicar as mesmas coisas. Cada banca no seu quadrado. Então tu tens que ter isso em mente aí. Tá. Lembra que agora há pouco eu falei assim para ti, ó, guarda essa propriedade da proporção porque nós vamos usar ela mais para frente. E agora chegou o momento, ó. Na divisão proporcional tu usa direto aquela propriedade 2. Se eu somar a parte de cima aqui, ó, das, das proporções que eu montei aqui agora, das frações, e somar a parte de baixo, eu vou gerar uma nova fração aqui, ó. Quanto que dá A mais B mais C? O A mais B mais C dá R$ 250, ó. Tá ali. Se tu somar 2 mais 3 mais 5, tu vai ter 10. 250 divididos por 10, isso vai te resultar em 25. Esse 25 é o teu K, aquele, ó, razão de proporcionalidade. O que que tu vai fazer agora? Todas as frações divididas ali, ó, o A dividido por 2 tem que dar 25. O B dividido por 3 tem que dar 25. C dividido por 5 tem que dar 25. Como que tu vai descobrir cada uma delas? Igualando, ó.
A divididos por 2 igual a 25. Que operação o A está fazendo aqui? O 2 está fazendo aqui, perdão. Está dividindo. Se passa para lá, multiplica. Teu A é 50. O B. B sobre 3 igual a 25. O 3 está dividindo. Passa para lá, multiplicando. Teu B é 75. C divididos por 5 sobre igual a 25. Ó. 5 vezes 25, 125. Se tu somar o 125 mais o 75 mais o 50, tem que fechar R$ 250. É isso aí. Eu vou pausar o vídeo, vou cortar ele aqui para fechar a primeira parte, e aí eu volto com resolução de problemas de concurso, para vocês verem que esse método ele funciona sempre, tá? Toma tua água, dá uma descansada e volta rápido.